Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre população, mais especificamente sobre as teorias demográficas, que estudam basicamente o crescimento da população e criam estratégias para controlar, ou justificar a forma pela qual essa população cresce. A gente tem que lembrar que essas teorias demográficas surgem inicialmente num cenário de explosão demográfica associada ali exatamente às primeiras transformações da Revolução Industrial, como a gente já discutiu nas aulas anteriores. Então a gente precisa entender que nós estamos passando desde a Revolução Industrial, como a charge mostra e como o quadrinho mostram, num processo de crescimento contínuo, acelerado de população. E nesse processo, diversas análises e explicações começam a surgir para poder evidenciar e poder explicar exatamente por que e como controlar esse controle, essa população, esse crescimento da população. Então a primeira e a mais famosa dessas teorias é a teoria malthusiana. Qual o cenário basicamente dela? Nós estamos falando ali de aproximadamente 1750 na Grã-Bretanha, o país pioneiro na Revolução Industrial, que tinha cerca de 5 milhões de habitantes. A partir da Revolução Industrial, esse crescimento populacional vai se acentuando. Então, em 1840 já são 10 milhões de habitantes. Meio século depois, já no início, ali, beirando 1900, já são 20 milhões de habitantes na Grã-Bretanha. Então, essa tendência de crescimento populacional não fica restrita à Grã-Bretanha. Todos os países europeus experimentando também a Revolução Industrial também começam a ter um grande crescimento. Então, com base na observação dessa etapa inicial de crescimento populacional acelerado, surgiu uma polêmica teoria, que é a teoria malthusiana. Essa teoria malthusiana foi publicada em 1798, então no final ali do século, pelo economista e sacerdote anglicano Thomas Robert Malthus, que estava preocupado basicamente com os problemas enfrentados pelo seu país na Revolução Industrial. O êxodo rural, o desemprego, o aumento populacional, principalmente nos grandes centros urbanos, onde esses problemas acabam ficando mais acentuados. Então, o Malthus expôs uma teoria, num livro, que atribuía basicamente toda a culpa da situação social, do caos, do desemprego, da pobreza, da sujeira, que a gente sabe que esse crescimento populacional acelerado demais geravam, ao excessivo crescimento dos pobres. Portanto, tinha uma conotação social e religiosa bastante forte. Lembrando que ele era um economista, portanto, um nobre naquele momento, e um sacerdote. Então ele fazia parte de duas classes altas, poderíamos dizer, dessa sociedade. Então o que a teoria malthusiana basicamente se fundamentava? Ela se fundamentava numa relação entre o crescimento populacional e os meios de subsistência, basicamente os recursos ou os alimentos, e se apoiavam nas seguintes premissas. 1. Caso não seja detida por obstáculos, guerras, epidemias ou acontecimentos não corriqueiros da sociedade, a população cresceria num ritmo de progressão geométrica, duplicando a cada 25 anos, como a gente viu ali o que estava acontecendo na Inglaterra, na Grã-Bretanha, naquele momento de Revolução Industrial. E segundo ponto, os meios de subsistência, nas melhores das hipóteses, só podem aumentar segundo uma progressão aritmética. Portanto, segundo a teoria de Malthus, em algum momento, a população excederia a capacidade daquele espaço de produzir recursos. Portanto, faltaria recursos para aquela população. Então, para ele, estaríamos num ponto de crise. Portanto, para conter essa crise, era necessário controlar a população. Então, qual era a proposta do Malthus? A erradicação da pobreza e da fome, óbvio, mas por meio de um controle de natalidade e outras medidas, principalmente em relação aos pobres. Afinal de contas, esses eram os seus alvos principais. Obviamente que ele não ia propor nenhum controle de natalidade à alta nobreza. Ele vai propor controle de natalidade aos pobres. Então, outra coisa também ele vai, como um sacerdote, propor uma mudança de um aspecto social, muito pautada pela religiosidade. Então, casamentos tardios, vai falar muito mal de casamentos fora
né, de filhos fora do casamento, número de filhos compatível com o recurso dos pais, etc. Então, essa teoria de Malthus, ou a teoria malthusiana, ela é caracterizada por nós como uma teoria antinatalista e conservadora, né? Também voltada muito para o social, não para do lado bom do social, obviamente, mas com conteúdo social, né? No sentido de que ele tentava conter o avanço dos pobres, não da população como um todo. Então, obviamente, essa teoria surgiu e gerou uma série de críticas. Por quê? Esse crescimento da população previsto por Malthus não aconteceu. Malthus definitivamente errou. Afinal de contas, a natalidade, em um certo momento, tinha uma tendência e diminuiria também, principalmente com o crescimento urbano, como a gente já viu nas aulas de transição demográfica. A produção de alimentos também ela superou a média de crescimento da população. Por quê? Porque o Malthus não contava que a Revolução Industrial também seria e daria origem a uma espécie de revolução agrícola, né? Que a ciência que surgia naquele contexto da sociedade também poderia ser utilizada para a maior obtenção e produção de alimentos, né? Então, a ciência também vai ser aplicada para a alimentação, para a produção alimentícia, o que vai fazer com que a produção de alimentos exceda, na verdade, o crescimento populacional. Então, esse ponto de crise que Malthus alertava não chegaria. Então, outras áreas, a Europa e as demais áreas do mundo, né, uma outra crítica, mostraram que o desenvolvimento econômico, reformas de bem-estar, são formas de deter o crescimento populacional. Por quê? Gradativamente, a natalidade diminuiria, portanto, essa relação entre recursos e população ficaria cada vez mais distante, o ponto de crise não chegaria de acordo com a melhoria da qualidade de vida, maior acesso à informação, melhor acesso a métodos contraceptivos, entre outras questões. E aí, outras críticas importantes também à teoria de Malthus que vão surgir e vão fazer com que a teoria de Malthus caia em desuso durante um bom tempo, né? A emancipação progressiva da mulher, que não era prevista por Malthus, afinal de contas ele era um sacerdote de uma sociedade extremamente conservadora. Então, isso foi decisivo para o controle de natalidade. A mulher passou, de certa forma, a decidir o número de filhos que vai ter, principalmente por causa do seu planejamento de carreira. Afinal de contas, as mulheres hoje em dia querem estudar, querem trabalhar e somente vão planejar e ter filhos, né, num momento em que estejam estabelecidas socialmente em suas carreiras. Outra coisa também é que a grande parte das terras agrícolas dos países subdesenvolvidos, as grandes propriedades rurais, é utilizada para culturas de exportação, nem sempre atendendo às necessidades alimentares das populações locais. Então, nos lugares pobres, né, e os lugares ricos, a relação é diferente. Afinal de contas, os maiores produtores de alimentos do mundo não são necessariamente aqueles que não passam fome. Afinal de contas, o problema não está na produção de alimentos, e sim na distribuição de alimentos. Porque, como foi provado, o ser humano produz mais alimentos do que consome. E a Revolução Agrícola, que é oriunda da Revolução Industrial, mostra exatamente isso. E outra coisa também é que esse desenvolvimento, como eu já disse, científico e tecnológico, também foi aplicado diretamente na agropecuária, na genética, que tornou possível produzir alimentos, entre outras questões que pudessem suprir as necessidades de recursos alimentícios ou outros recursos da humanidade. Portanto, essas diversas críticas e essas previsões malthusianas que não se concretizaram fizeram com que a teoria de Malthus ficasse, né, durante muito tempo esquecida, né, nos porões ali da Igreja Católica, né, anglicana no caso, ou nos porões ali das teorias demográficas. E aí ela ressurge, né, repaginada, né, no que a gente chama de teoria neo-malthusiana, os novos malthusianos, né, que estão pautados já num momento histórico diferente. Olha só, pautados numa explosão demográfica de um período de pós-Segunda Guerra Mundial, que ressuscita essas ideias de Malthus. Os neo-malthusianos, ou também chamados de alarmistas, eles pegaram a teoria de Malthus e, obviamente, readaptaram de acordo com as necessidades e as condições sociais, né, históricas do momento em que viviam. Então assumiram novas posturas e aprimoraram alguns pensamentos dela de certa forma. O que defendiam os neo-malthusianos ou os alarmistas?
Primeira coisa, eles continuavam, né, como maltos, com alto teor crítico em relação aos pobres. Então eles atribuíam a culpa pela situação de miséria dos países subdesenvolvidos ao seu crescimento populacional. Então, se um país é pobre é porque ele tem população demais. Essa era uma definição, basicamente, que tinham os neomalthusianos. Então eles concordavam que a agricultura era capaz de produzir alimento suficiente para todos. Então eles já assumiam o erro do Malthus, né, e não aprofundavam esse erro do Malthus, ou essa previsão do Malthus que não se concretizou. Então, como é que eles queriam controlar a pobreza? Controlar a pobreza a partir do controle de programas rígidos oficiais de controle de natalidade, geralmente rotulados como ideia de planejamento familiar, mas esse planejamento familiar orientado pelo Estado, não o planejamento familiar aquele que eu planejo para a minha família, e sim aquele planejamento familiar vindo de cima, como uma orientação do Estado. Então, com o emprego de diversos métodos, né? Pílulas anticoncepcionais, ligadura de trompas, DIU, até mesmo aborto, vasectomia. Então eles propunham que isso fosse feito nos países pobres, para que o controle populacional dos países pobres, né, não ocasionasse o subdesenvolvimento desses países pobres. Obviamente, junto com essa teoria neomalthusiana, surge uma teoria contrária, que a gente chama de teoria reformista ou teoria marxista, de origem marxista. Os reformistas eles defendiam que as teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, consideram a miséria como sendo a responsável pelo crescimento da população. Ou seja, diferentemente dos alarmistas ou neomalthusianos, para os marxistas ou reformistas, a pobreza não é a condição, não é uma causa da superpopulação, é o contrário. É uma condição da superpopulação. Portanto, como é que você controla isso? Você diminuindo a pobreza, você diminui a superpopulação. Já no caso dos alarmistas, você diminuindo a superpopulação, você diminui a pobreza. Eles atacavam o mesmo problema, pobreza e superpopulação, só que de formas bastante distintas. O que defendiam os reformistas? Necessidade de reformas socioeconômicas que permitiriam a elevação do padrão de vida. Porque elevando o padrão de vida aconteceria o que aconteceu na Europa, né? As taxas de natalidade diminuiriam, a mulher entraria no mercado de trabalho, o planejamento familiar, né, aconteceria de forma pessoal, não imposta pelo Estado. Uma melhor distribuição, né, de renda e de alimentos, para que as pessoas tivessem mais condições de poder ter outras, por exemplo, educação formal, trabalho, aumento da escolaridade, resultaria num planejamento familiar e na diminuição da natalidade e do crescimento vegetativo. Ou seja, diferentemente dos alarmistas, os reformistas propunham uma transformação de distribuição de renda, de melhoria de recursos para que essa modificasse a população e não que a modificação da população modificaria o final. Ou seja, eles invertem a prioridade. E nós temos também uma outra teoria mais recente, que é a teoria ecomalthusiana, né? Que ela surge ali no contexto da teoria neomalthusiana, que basicamente utiliza uma argumentação de cunho ecológico-ambiental, ressaltando que o crescimento populacional pressiona o ambiente rural. Isso daí se dá, obviamente, a partir da percepção dos seres humanos das mudanças climáticas. Então, segundo os ecomalthusianos, ou seja, ecologistas e malthusianos, o crescimento da população intensificava a utilização de recursos naturais. Então, isso daí geraria um problema para você garantir o abastecimento de toda a população. Você precisaria utilizar muitos recursos naturais, o que geraria muitos problemas ambientais. Então, para que você não tivesse muitos problemas ambientais, era importante, portanto, controlar a população. E, obviamente, aí vinha também essa questão da controle de população nos países pobres, principalmente nas áreas intertropicais, que são as áreas mais quentes ali do planeta. Então, ao mesmo tempo, você preservaria a biodiversidade, que é mais comum nesses lugares, os ecossistemas tropicais, que são aqueles que foram mais desmatados, porque são os melhores lugares para as plantações, né? Ou seja, o crescimento populacional desses países sufocaria o ambiente natural. Só que nós temos uma contradição muito grande na teoria ecomalthusiana, né? Que os grandes devastadores das florestas tropicais e de muitos outros sistemas e ecossistemas nas áreas intertropicais ou nos países pobres foram os países ricos, né? Grande parte da destruição, por exemplo, da Mata Atlântica
foi feita por um país hoje em dia que é considerado rico, né? Que seria um país desenvolvido, que seria Portugal. Não foi o Brasil que destruiu a Mata Atlântica sozinha, né? Grande parte da devastação do continente ali, de áreas intertropicais da África ou da Ásia se deu pela exploração de europeus. Então, ao longo do processo de colonização, eles destruíram todo esse meio ambiente e cresceram a sua população. E aí, depois de muito tempo, eles vêm com essa ideia, né? Obviamente, essa ideia parte dos grandes centros, né? Em relação para os pequenos centros, né? Para as populações e os países menos desenvolvidos. E aí eles vêm com essa imposição de que, olha só, vocês estão destruindo o meio ambiente. Se vocês destruírem o meio ambiente, né? Para alimentar a população de vocês, vocês vão gradativamente modificar o planeta. E tem uma outra contradição muito importante nisso também. Nós plantamos aqui não só para alimentar a nossa população. Afinal de contas, nós e outros países subdesenvolvidos, grande parte da produção que alimenta a Europa vem de países pobres. Afinal de contas, o território, né, o continente europeu, tem condições climáticas, né, tem ocupação e formas de ocupação bastante diferentes que, por exemplo, impactam, impossibilitam grandes produções de certos gêneros agrícolas, que eles consomem de toda forma, né? Eles consomem muitos gêneros agrícolas que não são eles que plantam, que são plantados aqui. Então, existe uma contradição muito grande em relação ao processo histórico de colonização e do imperialismo na África e na Ásia, que foi responsável por grandes desmatamentos, grandes transformações do ambiente natural dessas áreas intertropicais, e também pelo fato de que a grande parte daquilo que eles consomem no seu cotidiano é produzido aqui. Afinal de contas, então, se a gente modificar aqui, eles também vão sofrer. Afinal de contas, certos produtos não chegarão às suas mesas. E aí a gente chega num tema também que é muito corriqueiro quando a gente fala de malthusianismo, de políticas demográficas, que é a tal da política do filho único, que ficou muito famosa, né, na China. Porque a China, a gente sabe, tem aproximadamente 1,3 bilhão de habitantes, né, uma imensa população, e fez com que a China, durante muito tempo, adotasse uma medida antinatalista de cunho malthusiano, né, que a gente chama de política do filho único, que foi estabelecida ali no final da década de 70 e determinou um limite de filho por casal. Mas, obviamente, isso não era uma imposição, né? Só pode ter um filho. Era uma questão ali mais de iniciativa, de controle. Caso a lei fosse desobedecida, os casais sofreriam danos econômicos, tendo que pagar mais impostos e tal. Não era proibido nem nada. Você só ia ter que arcar com, né, o seu custo ali por ter descumprido uma regra. O que aconteceu foi que essa política do filho único deu uma desacelerada no crescimento demográfico da China. Só que essa medida também causou uma série de problemas inesperados que eles não contavam. Principalmente porque nas famílias de grande parte da China, que naquele momento ainda eram predominantemente rurais, só podiam ter um filho, eles priorizavam as crianças do sexo masculino, que ajudariam a cuidar dos pais quando ele envelhecesse por causa da cultura e tal, considerando que as mulheres, ao casarem, passariam a viver com a família do marido, lembrando que a cultura asiática é bem distinta da nossa. Isso fez com que aumentasse o número de abortos, né, e de infanticídio de meninas, principalmente nos lugares muito distantes, onde a informação, né, onde diversas questões relacionadas à modernidade ainda não tinham chegado. Consequentemente, as novas gerações tivessem muito mais homens do que mulheres. Isso a gente vê na sociedade chinesa até hoje, né? Nós temos muitos homens e poucas mulheres, né, em algumas localidades. Obviamente, essa política não foi para frente. Hoje em dia ela foi reformada e permite, em alguns casos, mais de um filho por casal. Mas, obviamente, essa política também ela não virou uma coisa social. Geralmente, agora, na China, as pessoas têm menos filhos porque grande parte da população chinesa, principalmente a que vive na parte mais oriental, naquela parte mais caótica, mais concentrada populacionalmente, o custo de vida é altíssimo, os espaços são muito pequenos, então ter um filho é muito custoso, é muito caro. Portanto, ele já socialmente não precisa de governo nenhum, não precisa de uma política oficial do governo para que eles diminuam a taxa de natalidade. A taxa de natalidade diminui conforme as transformações sociais, né, associadas a
crescimento das cidades, a inserção da mulher no mercado de trabalho, entre outras diversas coisas que também aconteceram na Europa e vão se difundindo ali também para todos os países e acontecem também na China, principalmente a partir dos anos 70, quando a China começa a se modernizar rapidamente, né, e se tornar um país desses grande exportador industrial que faz com que grande parte das mulheres trabalhe. Se elas trabalham, elas também vão ter filhos mais tarde, entre outras questões. Bom, pessoal, só para resumir, então, de tudo que a gente falou aqui, nós trabalhamos basicamente 3 teorias, né? Nós trabalhamos 4, mas 3 muito importantes. A teoria malthusiana, a neomalthusiana e a reformista. A teoria malthusiana tinha como princípio o crescimento da população ia em ritmo geométrico, enquanto a produção alimentar em progressão aritmética. E ele propunha como solução controlar a natalidade a partir de um alto teor religioso celibatário, uma abstinência sexual e do controle da população mais pobre. Já na teoria neomalthusiana, eles estão experimentando um boom do pós-guerra, que agravaria a pobreza nos países pobres. E para isso eles precisariam, então, como solução, controlar a natalidade a partir de políticas públicas de estímulo de planejamento familiar, difusão de métodos contraceptivos na sociedade. Mas, obviamente, isso partindo do poder público. E a teoria reformista é uma teoria que vai contra, né, a teoria neomalthusiana. Segundo os reformistas, a causa da pobreza, a causa da superpopulação era a pobreza e não o contrário. Então, para os neomalthusianos, muita população gera pobreza. Para os reformistas, muita pobreza gera superpopulação. E, obviamente, a solução é o contrário. Em vez de você controlar a população, você dá condições a essa população para que ela comece a se autocontrolar, como aconteceu historicamente em diversos outros lugares. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até mais.